E aí, minha família de burros inteligentes, bem-vindos de volta ao nosso pasto de sabedoria. Me diz uma coisa, você está aí com a corda no pescoço, devendo até a ração que ainda nem comeu? E na hora de conversar com um fazendeiro, vulgo banco ou credor, você está negociando direito ou tá só tomando coice e voltando pra baia com o rabo entre as pernas? Hoje a gente vai aprender de uma vez por todas como negociar dívidas sem levar coice, num guia completo, um passo a passo à prova de burrice. Eu prometo que se você ficar até o final, nunca mais vai cair em armadilha de credor. Então, já senta o dedo no like, se inscreve aqui na nossa tropa, porque lugar de burro inteligente é aqui, aprendendo a virar o jogo. Pra gente entender esse rolo todo, vou contar a história de dois conhecidos meus, o burro mané e o burro inteligente. Os dois coitados caíram no mesmo buraco, gastaram mais do que podiam. A carroça ficou pesada demais para puxar e a dívida chegou batendo no portão da fazenda. A diferença é como cada um lidou com essa carroça atolada. Vamos começar com a saga do nosso querido burro mané. O coitado tava desesperado. O fazendeiro ligava todo dia, a pilha de feno diminuindo e o pânico batendo. A primeira burrada do mané foi se esconder. Ele achou que se não atendesse o telefone, a dívida sumiria. Parecia uma mula empacada, fingindo que a carroça não estava ali. Grave isso na sua cabeça, minha gente. Ignorar a dívida é como deixar o capim mofando no coxo. O problema só aumenta. Os juros, que a gente pode chamar de erva daninha, começam a crescer descontroladamente e tomam conta de todo o pasto. O mané, escondido na baia, tremendo de medo, só via a dívida, que era do tamanho de um monte de feno, virar uma montanha. Um belo dia, sem ter mais para onde correr, o mané resolveu atender o telefone. E aí veio a segunda burrada, o desespero. Do outro lado da linha, o funcionário do fazendeiro, com aquela voz mansa, disse: "Seu mané, temos uma proposta irrecusável para você. É só pagar essa parcelinha aqui, que é menor que seu coxo de água, e a gente resolve tudo." O mané, com sede de se livrar do problema, nem pensou. Ele só ouviu parcelinha e aceitou na hora. Não perguntou qual era a nova taxa de juros, não pediu o contrato para ler, não fez as contas para saber o tamanho do novo coice. Ele só queria o alívio imediato, a sensação de ter um copinho d'água, sem perceber que estava trocando uma carroça pesada por uma montanha de pedras para carregar depois. Ele pegou o famoso refinanciamento do coice, onde a parcela parece pequena, mas o tempo que ele vai passar pagando e o tanto de capim extra que vai entregar pro fazendeiro dobram de tamanho. O burro mané foi tapeado pela própria pressa. Burrice custa caro, meus amigos. E não parou por aí. O mané, para pagar essa primeira parcelinha mágica, cometeu a terceira burrada clássica. Vendeu a ferramenta de trabalho dele, a carroça novinha, por um preço de banana. Ele pensou: vou me livrar dessa dívida de uma vez. Só que no mês seguinte, ele não tinha como trabalhar para ganhar mais capim, porque não tinha mais carroça. Ou seja, ele tapou um buraco abrindo uma cratera. Ele ficou sem a ferramenta e a dívida continuou lá.
Porque a tal parcelinha era só a ponta do iceberg. O mané agiu com um coração, não com a cabeça. Ele foi puro coice zurro, sem estratégia nenhuma. No final, ele estava mais endividado, sem ferramenta de trabalho e com a moral mais baixa que barranco de rio. Agora vamos deixar o mané lá no canto dele, remoendo a burrice, e vamos ver o que o nosso herói, o burro inteligente, fez na mesma situação. O burro inteligente também estava com a corda no pescoço, a mesma dívida, a mesma pressão, mas a primeira coisa que ele fez foi diferente. Ele encarou o touro pelos chifres. Ele não se escondeu. Em vez disso, ele pegou um pedaço de carvão e na parede da baia desenhou o mapa da sua situação. Ele listou exatamente o quanto devia, para quem devia e qual era a taxa de juros de cada dívida, ou seja, a velocidade que cada erva daninha crescia. Ele organizou a bagunça. Esse é o primeiro passo de um burro esperto: saber o tamanho exato do problema. Não adianta querer puxar a carroça sem saber o peso dela. Com o mapa da dívida na mão, burro inteligente fez a segunda coisa mais esperta. Ele planejou, ele olhou para o seu monte de feno, que era o seu salário, e calculou exatamente quanto capim sobrava depois de comer e beber água. Ele descobriu qual era sua capacidade real de pagamento. Ele não ia prometer para o fazendeiro que entregaria 10 sacos de milho se ele só conseguia carregar 2. Ele foi realista. Ele sabia que prometer o que não pode cumprir é a receita para se enrolar de novo e perder a credibilidade. Então, com o mapa da dívida e o plano de pagamento na cabeça, o burro inteligente partiu para a negociação. Ele não esperou o fazendeiro ligar. Ele mesmo foi até a cerca e chamou para conversar. Chegou lá calmo, sem dar coice, sem empinar. Ele disse: "Seu fazendeiro, eu sei que estou devendo. Estou aqui para resolver. Aconteceu isso, mas minha intenção é pagar. Minha situação hoje é essa." Ele mostrou o mapa que desenhou na parede. Ele foi transparente. Ele não mentiu, não inventou desculpa. Ele mostrou a realidade. Isso, meus burrinhos, se chama construir confiança. O fazendeiro, vendo que o burro não estava de brincadeira e queria mesmo resolver, já olhou para ele com outros olhos. Aí veio a jogada de mestre do burro inteligente. Quando o funcionário do banco veio com aquela mesma proposta de parcelinha mágica que ofereceram pro mané, ele não aceitou de primeira. Ele respirou fundo e falou: "Agradeço a proposta, mas esse valor não cabe no meu coxo de água hoje. Com base no meu planejamento, o que eu consigo pagar por mês é X. Além disso, gostaria de saber se podemos reduzir essa taxa de juros. Se a gente conseguir chegar num acordo bom para os dois lados, eu me comprometo a pagar tudo em dia e a gente não tem mais dor de cabeça." Perceberam a diferença? Helene, o disse: "Não quero pagar." Ele apresentou uma contraproposta baseada na realidade dele. Ele mostrou que fez a lição de casa. Ele não estava pedindo favor, estava negociando de igual para igual.
com informação. O burro inteligente teve paciência. A negociação não foi resolvida na primeira conversa. Teve choro, teve proposta indecente, teve blefe do fazendeiro, mas ele se manteve firme no seu plano. Ele sabia até onde podia ir. E quanto isso ele não ficou parado. Ele pegou umas horas extras, fez um bico de carregar água pro vizinho, juntou um capim a mais para ter uma carta na manga. Ele estava se preparando para o bote final. Depois de algumas conversas, o fazendeiro, vendo que o burro inteligente era firme e organizado, topou um acordo muito melhor, reduziu os juros e chegou numa parcela que realmente cabia no orçamento dele. E o mais importante, o burro inteligente pediu tudo por escrito. Um contrato novo, detalhado, para não ter surpresa. Ele leu cada linha, cada vírgula, antes de assinar. Ele aprendeu que no mundo dos fazendeiros, o que vale é o que está no papel. No final, o burro inteligente conseguiu organizar a vida financeira. Ele continuou com a carroça dele para trabalhar, pagou a dívida num prazo justo e com juros menores. Ele não só saiu do buraco, como saiu mais forte e mais esperto. Ele aprendeu a lição. Então, vamos resumir a jornada. O burro mané se desesperou, se escondeu, aceitou a primeira proposta sem pensar, vendeu suas ferramentas e se afundou ainda mais. O burro inteligente manteve a calma, mapeou o problema, planejou, foi transparente, negociou com base em dados, teve paciência e exigiu tudo por escrito. Um agiu como uma presa assustada, o outro como um negociador. A lição aqui é clara. Minha família de burros inteligentes. Negociar dívida não é sobre ter dinheiro, é sobre ter estratégia. É sobre transformar o desespero em informação e o medo em planejamento. Lembre-se sempre, minha família, burrice custa caro, mas a inteligência aqui da nossa tropa rende juros e paga as contas. O caminho do burro inteligente pode parecer mais longo, exige mais trabalho no começo, mas é o único que te tira do atoleiro de verdade e te coloca de volta na estrada principal, com a carroça andando firme. E aí, meu burrinho, confessa pra mim nos comentários em qual parte da história você já foi o burro mané. Qual foi a maior burrada financeira que você já fez? Conta sua história pra gente aprender junto, porque aqui na Burrolândia a gente compartilha os tropeços pra todo mundo ficar mais forte. Não tenha vergonha, aqui é a família dos burros inteligentes e a gente se ajuda. Agora senta o dedo no like, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que tá precisando ouvir umas verdades e, claro, se inscreve para não perder mais nenhuma aula da nossa escola de burros inteligentes. Valeu, minha tropa!